Retomando o nosso assunto. Então, eu trouxe esse livro que foi o livro que inaugurou as novas diretrizes da ciência da nutrição e que foi base para a criação das nossas diretrizes aqui no Brasil, do Guia Alimentar da População Brasileira, que traz justamente essas respostas de por que durante tanto tempo, mesmo com acompanhamento de nutricionista, mesmo com acompanhamento médico, existe, né? A grande maioria das pessoas não consegue aderir a uma dieta e manter-se em dieta por algum tempo e acaba se tornando esse looping eterno de efeito sanfona, emagrece, engorda, emagrece, engorda. Bom, em vez de ficar falando palavra difícil, eu vou fazer o seguinte, vou te pedir licença e eu vou contar duas historinhas da minha vida que vão fazer a gente entender mais da metade do que acontece nesse livro e do que acontece com a gente. Primeira historinha, para quem não sabe, além de educadora física, além de atuante na área da saúde, estou me formando em nutrição também, sou pós-graduada em nutrição esportiva fora do Brasil. Vim de uma educação, vim de um esporte que lida muito com nutrição, que é o fisiculturismo. Eu sou fisiculturista, então isso faz parte da minha vida ao longo da minha existência por pelo menos uns 20 anos. Bom, dentro desse contexto, eu também sou de escola de samba, sou do carnaval, sou da Águia de Ouro. Todos os anos vem história, senta que lá vem história. Todos os anos o Águia de Ouro abre o carnaval do Japão. A gente vai para lá, fica mais ou menos 15 dias, né, em Tóquio, faz os eventos que tem que fazer lá e aí você vive a vida lá. Bom, estamos nós no Japão, num desse ano, 2014, 2015, alguma coisa assim, chegamos lá, nós ficávamos em hotel não tem onde comer, né? Dependíamos da comida disponível lá. Sabe-se no mundo inteiro que a comida japonesa é uma das comidas mais saudáveis que tem, uma comida muito gostosa, essa que a gente conhece aqui no Brasil. O que não se sabe é que a comida de Tóquio é a mais cara do mundo. Sério? Um sushi custa o equivalente, o mais barato custa o equivalente a $1. O ien, ele é equiparado ao dólar, 100 ienes é mais ou menos $1. Então, uma unidade de sushi é $1. Escola de samba, artista no mundo, para quem também não sabe, não é uma galera rica. A gente é bem duro. Então, a gente tinha uma cota mais ou menos de $30 por dia cada um para comer. Então, se fosse sushi, só dava almoço. Eu no rodízio de sushi, 30 sushis eu uso de aperitivo para abrir o apetite antes de começar a comer. Então era meio trampo, assim, a gente tinha que encontrar opções para comer. Acabava que tinha comida japonesa tradicional, dentro daquilo que a gente podia pagar, tinha opções de bowl, que hoje está muito na moda no Brasil, né, que cabia no nosso orçamento, e tinha a opção do kebab, que kebab lá chama kebab, aqui tem alguma coisa de kebab, mas lá é nada mais do que o nosso churrasco grego. Agora já aquela tem coisa uns maravilhosa. gourmetizados também aqui. Então. Tem. E aí, o que acontecia? Tínhamos a opção da comida local, que é muito esquisita, muito diferente da nossa. Tínhamos a opção do kebab, que é uma comida muito mais parecida com a nossa. Então, acabava que, mesmo sendo aquele espeto esquisito, com aquela carne estranha, comia-se chegava na hora de comer, todo dia, a gente fazia fila no kebab e todo mundo comia. Por quê? Porque era arroz e carne, era uma comida parecida com a nossa. Dentro disso, a gente comia essa comida que era mais barata. Por quê? Porque a gente juntava dinheiro para uma vez na viagem conseguir comer em um restaurante brasileiro, que era o único que tinha, que dava mais ou menos $40 um prato de arroz com feijão. Nossa. Então a gente juntava dinheiro esses 15 dias para comer a comida que era nossa. Que curioso, Por que eu né? tô falando tudo isso? Porque eu vou dizer a primeira frase, e aí quem está acompanhando já pode pegar uma canetinha para anotar, tá? A primeira frase que vai marcar essa nossa nova realidade da nutrição, que é o seguinte: não basta ser comida, tem que ser a nossa comida. Eu tinha a opção de comer bowl, que era mais barato, tinha uma diversidade de bowls, era mais prático, inclusive, porque você paga no bilhetinho e tal. Só que eu tinha uma outra opção que era menos saudável, que era acabava sendo repetitiva, porque a gente comia todo dia, mas era mais parecida com a minha. Então eu procurava aquilo que era a minha comida. E mesmo sendo mais caro, mais difícil, mais longe, em algum momento eu sentia saudade e eu ia em algum lugar comer a comida que era minha. Isso te dá um conforto, isso? Hã?
Te dava mais conforto na hora de você fazer essa refeição? Você É uma sentia... necessidade. Não é nenhuma questão de conforto, é uma necessidade. Você olha para aquela comida e você olha para uma comida. No primeiro dia, quando você está viajando, você olha para aquela comida diferente, você quer experimentar. É um paladar Uhum. novo. No segundo dia, você vai comer outra coisa. No terceiro dia, você. Quem já viajou de férias sabe, você fala assim: ó, eu tô com saudade da comida da minha casa. Sim. Quem não sentiu saudade da comida de casa em algum momento da sua vida? Todo Você mundo. pode ter consciência de que aquela comida é mais saudável, que ela vai te fazer bem, que ela tem um custo-benefício melhor em vários âmbitos, mas você quer a sua comida. Então a comida tem que ser a sua. Anotem isso, porque a gente vai amarrar isso no final. Não basta ser comida, tem que ser a minha comida. Vou contar a história número 2, episódio 2 do Japão. Vai vendo. Outra viagem. Hã? Outra viagem lá. Outra viagem, fomos de novo e aí a gente escolheu ficar em um hostel. Por quê? Porque no hostel tem cozinha. E aí, Gabriele vive de comida, eu adoro comer. Eu sou a tia da merenda nas viagens. Quando você vê um grupo viajando e eu estiver no meio, você pode saber que eu vou saber aonde tem comida, eu já vou cozinhar, eu vou encher todo mundo de comida. Eu sou a tia do papá. Chegamos em Tóquio, ficamos num hostel. Eu olhei, tinha fogão, tinha geladeira, tinha panela, tinha tudo. Falei, arrasou. Peguei um metrô, dei a volta na cidade inteira, descobri o mercado de Ueno, aonde tinha comida para vender, comida para preparar, que também é muito difícil no Japão. Então tinha grãos, tinha arroz, tinha feijão, tinha carne, tinha peixe, tinha frango, tudo muito parecido com o nosso. Começamos a fazer a comida, tal, lá, não sei o que, nananã. Chegou em algum... Só que, claro, imagina assim, feijão é um negócio que não é simples, panela de pressão é uma coisa que não tem. Não é tão simples de você De encontrar fora do encontrar, Brasil. né? Uhum. É bem complicado. E aí, num dia você faz arroz com frango, no outro dia você faz arroz carreteiro, aí passou lá pelas tantas, a gente queria o tal do arroz com feijão. Arroz com feijão, a gente já estava 10 dias no Japão, arroz com feijão, arroz com feijão. Lembra que o prato de arroz com feijão custava $40? Lá vou eu pro mercado de Ueno, escolhi lá, olhei, lembrei que eu moro em São Paulo. Em São Paulo a gente come feijão marrom. Eu sou gaúcha, no Rio Grande do Sul a gente come feijão preto. Sim. Comprei o feijão marrom e voltei. Felizona. Fui lá, botei o feijão de molho, aquele feijão meio esquisito, botei o feijão na panela com feijão meio esquisito, daí não saiu a espuma, não deu caldo e tava lá cozinhando aquele monte de tempo. Peguei o feijão e experimentei com todo mundo. É mais ou menos 15 pessoas que a gente viaja. Com todo mundo ao meu redor. A hora que eu botei o feijão na boca, eu olhei para todo mundo e falei, vou apanhar. Eu comprei amendoim. E não era feijão. Carlos, imagina 15 pessoas querendo me bater do outro lado do mundo, porque tava arroz com amendoim desesperado querendo o tal do feijão. E aí, com essa história, eu vou para a segunda frase, que também norteia a nossa conversa de hoje, que é: toda carência gera compulsão, toda carência gera comportamento compulsivo. Éramos todos amigos, claro que ninguém ia me bater, mas todo mundo sentiu, oi Silvinho, todo mundo sentiu vontade, todo mundo sentiu uma ira, uma raiva. Por quê? Porque todo mundo estava desesperado pelo feijão. expectativa ali, né? No dia seguinte, voltei no mercado de Ueno, comprei 2 quilos de feijão, fiz uma panela desse tamanho e a galera quase morreu comendo feijão. Ninguém em sã consciência comeria tanto feijão. Nossa. O desespero de sentir o paladar da comida que é sua. Então, toda carência gera um comportamento compulsivo e toda comida não basta ser comida, tem que ser a minha comida. Bom, fixando essas duas frases, então vamos lá, por que isso tem a ver com dieta que dá certo, dieta que não dá errado? Bom, começar a dieta, né? Começar a dieta, exatamente. O que acontece? Ao longo da história, a gente vem, a ciência, né, cartesiana veio desenvolvendo metodologias cada vez mais reducionistas. Então, começou-se a entender o alimento, o nutriente, a molécula, a micromolécula, a interação dessa molécula com a sua célula, a necessidade da sua célula em relação a essa molécula, e tudo se transformou em um grande processo bioquímico. Hoje a gente sabe exatamente, quase exatamente, a composição de todos os alimentos, a composição das nossas células e moléculas, a necessidade disso tudo. E quando você entra num consultório de um nutricionista desses que ainda trabalha nessa premissa antiga, o cara,
Pode todo mundo que está aí ao vivo agora. Você vai lembrar de algum momento se você foi no nutricionista, você recebeu isso. Você vai receber uma lista de coisas que você é obrigado a comer, uma lista de coisas que você pode e uma lista de coisas que você não pode. E Eu já frequentemente, recebi. naquela lista de coisas que você não pode, tá tudo que você gosta. A maioria. Cara, a receita do fracasso. O que acontece? 90% dos nutricionistas já trabalha, por exemplo, com uma faixa de preço de consulta que ele sabe que vai ser uma só. Porque a pessoa não vai Não fazer tem o retorno. acompanhamento, porque ela vai tentar começar aquela dieta, ela vai fracassar, porque aquela comida não é a comida dela. Ela vai desistir e ou por vergonha ou por raiva, ela não vai voltar. Na próxima, ela vai procurar uma outra pessoa que atenda a essa necessidade. E esse cara vai fazer a mesma coisa, talvez com outros nomes. Então, até hoje, a gente vem trabalhando nessa política reducionista de tratar o indivíduo como um organismo e o alimento como um amontoado de nutrientes. E a gente sabe que isso fracassa. É por isso que sempre dá errado. Eu estou pensando agora do que você acabou de dizer, eu vejo muitos relatos de alunos que eu tive que falavam, não, o que ela me passou na dieta, eu nunca comi nada daquilo. Então era um choque tão grande para a pessoa que ela fala assim, nossa, não tem nada a ver. Aonde eu vou encontrar isso? Aonde eu compro? Como eu faço? Era Não faz totalmente parte da sua diferente. cultura, não faz parte dos seus hábitos. Eu nem conhecia alguns alimentos ali, né? Muitas vezes você não conhece, você não sabe preparar, você não gosta. Quantas vezes me mandaram comer coisas que eu não gostava? Eu olhava e falava, cara, não vou comer isso aqui. Ou me davam comida que eu falava que era indigesta, mas eu tinha que comer porque tinha nutriente X. Porque até hoje, o que a gente teve? A gente teve uma classificação de alimentos considerados bons e alimentos considerados ruins em função dos nutrientes que tinham lá dentro. Hoje a gente já sabe que não é isso que acontece. Então, em primeiro lugar, a gente precisa esquecer essa coisa do nutriente, do amontoado de nutrientes. Esses conhecimentos, eles são interessantes, mas eles não podem estar em primeiro lugar. Eles vêm depois. Sim. E eles vêm depois do quê? Eles vêm depois da consciência holística do atendimento. Aí você vai falar, Gabriel vai falar de religião. Não. A gente tem que falar que quando chega uma pessoa para mim, para você, no treinamento exatamente, as áreas da saúde hoje estão revendo isso, tá? A gente está fazendo um retrocesso inteligente. A gente está voltando num momento em que se considera o ser humano em primeiro lugar. Então, eu vou atender o Carlos. Carlos, você chama Carlos Brasília, você tem uma idade X, você nasceu em São Paulo, tem uma cultura corporal que te pede exercícios X, o que você gosta de fazer, tem hábitos alimentares, tem a comida que a sua mãe costumava fazer, tem os horários que você pode ou não pode comer, tem um certo tipo de apetite e um certo paladar. Isso é a primeira coisa. Depois disso, eu não vou considerar um amontoado de nutrientes. Eu vou considerar os alimentos que você come. Então, se você come arroz e feijão todo dia, dentro desse arroz e feijão eu vou considerar os nutrientes. Mas o arroz e feijão eu já sei que ele vai fazer parte da sua dieta. Entendeu? Vai ficar muito mais fácil para mim. Exatamente. Então, a gente deixa de considerar organismos e nutrientes e passa a considerar indivíduos e alimentos. Então, dessa maneira, o que eu quero dizer? Que uma dieta, para ela funcionar, ela precisa ser possível. Ela precisa ter alimentos que sejam a sua comida, dentro do seu gosto, dos seus horários e das suas necessidades. Ela precisa ser saudável. Não adianta eu fazer tudo isso te dando um amontoado de remédios. Bom, só para você entender essa questão do saudável. Esse reducionismo ele foi até o ponto que quem for mais velho aí vai lembrar que se criou a ração humana. Eu lembro. Que era um amontoado de nutrientes que teoricamente seria o alimento perfeito, que nunca ninguém comeu, nunca existiu um fracasso tão grande na história da nutrição. Nunca ninguém quis aquela porcaria. Eu lembro daquilo. Ridículo, Você ridículo. Lembra? Foi o maior fracasso da história da ciência, foi aquela porcaria. Então, ela precisa ser saudável dentro do possível, né? Então, primeiro ela vai ser possível, depois ela vai ser saudável. Não adianta eu te dar uma coisa que a longo prazo também vai te deixar doente. A gente vai falar, por exemplo, de dieta flexível, que a galera faz a conta dos nutrientes. Olha como dá errado. A galera faz a conta dos nutrientes, dos macros. Você tem que comer X caloria, X carboidrato, proteína e gordura. E dentro daquilo você come o que você quiser. E aí o cara gasta aquilo em McDonald's e batata frita.
E chocolate. e chocolate. Vai dar certo em termos de manutenção do peso? Pode ser que sim. Mas daqui a 5 anos ele vai estar com uma doença metabólica. Então É, ela precisa porque ser saudável. os nutrientes ali faltaram em Não, praticamente ficou. todas as refeições. A gente vai falar disso quando for a questão da dieta, de manter a dieta, de fazer as escolhas inteligentes. Não Aham. são alimentos proibidos, mas são alimentos que você precisa repensar. E depois disso, ela precisa ser sustentável. Então, quando você olha aquele papel, ou quando você olha o seu prato de comida, você tem que olhar para ele e pensar assim: eu comeria isso aqui o resto da minha vida? Se a resposta for sim, a tua dieta está dando certo. Então, quando você sentar na sua mesa de café da manhã e tiver lá um pão com ovo, um copo de café com leite, ou um iogurte, ou uma xícara de café e uma fruta ou alguma coisa assim, e você olhar e falar, dá para comer? É esse o caminho. Se É você porque olhar ali e já te der um certo ranço, você sabe que essa dieta não vai durar, você não vai aderir. eu tô, assim, eu tô, como todo mundo aqui, fui muito bem surpreendido com isso que você está falando agora, porque foi uma maneira muito simples de explicar é, a, a- você entrar numa dieta que esteja dentro da sua vida já. Então, se eu estou acostumado com esses alimentos, eu vou usar esses mesmos alimentos, né? E quando a gente vê uma pessoa que está acostumada, o café da manhã, que você falou, um café com leite, um pãozinho, né? Ela já faz essa dieta dela todos os dias. Só que você só vai orientar ali nas quantidades e seria isso para Exato. ficar. Tanto Hum, é que hoje a gente quase não usa mais o termo prescrição. A maioria dos profissionais, a maioria não, mas assim, já existe uma série, uma quantidade razoável de profissionais hoje que adotam o termo aconselhamento nutricional. O que é isso? hum. Eu não vou te dar aquela lista para você obedecer. Aquilo ali é um saco. Ninguém quer aquela porcaria. Ninguém quer aquilo. Ninguém Já é quer hora de viver. acabar, né? Hã? Ele quer ver acabar logo aquele Ele quer ver período, né? acabar. Ele está ali por uma necessidade de um objetivo final que tem um prazo. E aí, lembra que eu te falei que toda restrição causa uma compulsão? Quando Compulsão, acabar aquele prazo, ele vai tirar o pé do freio, meu amigo, e vai ser água morra abaixo 3 dias. sem parar. Perder todo o resultado o mais rápido possível. Mas isso por quê? Isso em consequência de um desenho alimentar que não foi feito para ele. Foi feito para um organismo, mas um organismo não existe sozinho. Esqueceu a pessoa, né? Existe uma Esqueceu a pessoa, vida da existe um ser pessoa, né? humano. Então é uma dieta que ela é possível, ok? Ela é saudável, ok? Mas não é sustentável. Então não para de pé. É o que a gente falando que normalmente quando as pessoas falam, para emagrecer, o que que você precisa fazer? Criar um déficit calórico, né? Ou seja, gastar mais do que você ingere. Mas aí E aí a galera fica meio na dúvida, né? você está tratando uma conta, né? É um cálculo matemático. E isso você não emagrece uma conta no papel, né? Você tem que fazer a pessoa Não, entrar no. exato. Mas às vezes, aí é que eu vou chegar. Às vezes você não precisa dessa conta, porque daí você vai fazer essa caminhada dentro Aham. de uma lógica muito simples. E eu até grifei aqui da abertura do livro uma frase que eu achei muito legal. Deixa eu ver se eu acho agora que eu sem querer desmarquei. Que ele fala, bom, ele fala assim, ó, que ele nunca imaginou essa magia da ciência de comprovar o óbvio. Porque no final das contas é você ir no É óbvio. verdade. É o óbvio. O que é criar um déficit calórico? Basta você comer menos e gastar mais. Beleza. Quais Sim. são as atividades físicas que você está acostumado a fazer ou que você gosta de fazer? XYZ. Beleza. Isso te faz bem? Então faça mais disso. Quais são os alimentos que você come no seu dia a dia que você acha que te fazem bem e que te mantêm bem? E aí depois a gente vai falar da classificação desses alimentos e de escolhas inteligentes. Mas isso aqui Uhum. dá certo? Então você reduz uma pequena quantidade de cada um desses, que você reduziu o seu consumo, e você aumenta uma pequena quantidade da atividade física, você aumentou seu gasto. Você precisou fazer conta? Não. Você precisou fazer grandes mudanças drásticas? Não. Você poderia viver assim para sempre? Comendo o que você gosta e fazendo o que você gosta? Sim. Então você não abandona a dieta nem o estilo de vida. Você É muito acabou mais de fácil gerar também. um déficit calórico que é viável, possível e sustentável. É, porque todo mundo fala, não é dieta, é estilo de vida, adota um estilo de vida novo. Mas assim, você Muito passou a vida complicado. inteira fazendo uma coisa
e Não, agora isso gera acabou. resistência. Isso gera resistência. Eu falo que é Muito. aquele cara que ele entra na academia, e eu conheço desses as dúzias, né? Aos montes. Ele entra na academia, eu vou transformar, vou fazer o shape, ele engata a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, e ele faz uma dietona, e aí ele vai no médico, ele gasta um carro no médico, com Uhum. remédio com manipulado com suplemento, e ele treina 7 vezes por semana, e ele faz isso. Aí quando chega no shape que ele quer, em 2 meses ele tá mais poxoxo do que quando ele entrou. Né? Ah, o Porque objetivo era aquele e quando ele acabou. engatou a quinta, ele puxa ré. Acabou, já Porque ele já era. tá tão de saco cheio daquilo tudo, que tudo que ele quer é viver. Ele deixou de viver por tanto tempo, ou ele perdeu tantas coisas durante um determinado período de tempo, que ele precisa recuperar aquilo. Porque a mudança foi muito drástica de uma hora para outra, né? E aí você ouve Exatamente. aquelas histórias, fala, ah, eu já emagreci uma vez. Teve uma vez que eu fiz uma dieta que eu perdi 20 quilos. Teve uma vez que eu fiz uma dieta que eu perdi 15 quilos em um mês. Então você mais ouve essas histórias na academia do que alguém que, não, eu emagreci 10 anos atrás, estou assim até E tô hoje. assim até hoje. É Você mais quer ver? difícil de ouvir. Eu posso falar, por exemplo, do meu exemplo, como eu falei, assim, ó, eu vim acompanhando essas mudanças da nutrição, eu sou atleta desde 2002. A gente está em 2021, são 20 anos de esporte. Então, eu passei por Uhum. todas essas dietas. Eu passei desde a época que eu tive que passar 6 meses comendo clara de ovo e atum, e eu passei 5 anos sem poder pensar em atum, que eu vomitava. Pensar, pensar. Se alguém me falasse em atum voltava, juro por Deus. Até hoje, por exemplo, que quando eu falo para as pessoas que o que muda quando eu estou em pré-competição e o que muda quando eu não estou em dieta, como agora, é que eu paro de pesar a comida. Mas eu como exatamente as mesmas coisas. E o corpo não muda tanto. Uhum. Né? Hoje a gente já tem essa coisa de que o teu corpo não muda quando você encontra um equilíbrio no seu estilo de vida, na sua alimentação. É a comida normal. Espera que Nenhum meu gato atleta hoje passou faz aqui. alimentação restritiva. Por quê? Você vai lembrar, você também é, né, do mesmo tempo que eu, da época que a gente aumentava 20 quilos, depois a gente secava 12 quilos, e aí quando acabava o campeonato a gente engordava 20 de novo. De Porque saía novo. desesperado, compulsão alimentar, passava 3 dias comendo sem parar, era um desespero, era uma loucura. Por quê? Porque desregulava o corpo inteiro. Hoje a E gente hoje em não dia os faz mais atletas não isso. fazem isso mais. Ninguém Hoje em faz, dia, não. nenhum preparador, nenhum coach inteligente faz isso mais. Hoje a gente E se faz o quê? A atualizou, né? gente atualizou muito, a ciência da nutrição é outra. Hoje a gente come a nossa comida, o nosso alimento, arroz. Eu mostro, às vezes, quando eu estou em pré-conteste. Agora, durante a pandemia, não penso em competição, né? Mas quando eu estou em pré-conteste, eu mostro. Falo, gente, arroz, feijão, ovo, legumes, é isso que eu ia estar comendo. E a Então, galera mexa olha e nas fala, mas você quantidades. não é fisiculturista? Você não está em cutting? Cadê o Cadê frango e a batata doce? Eu falo, gente, batata esquece doce? isso aí. Coisa do passado. E funciona. Por que que funciona? Agora nós vamos passar para o lado de como iniciar, como aderir e como manter. Aham. Passando por esse lado do nutricionismo e tal, das premissas novas, qual é o primeiro erro que a gente comete quando a gente inicia uma dieta? Você recebeu aquela lista. O que você tem? Eu vou perguntar e aí tem gente que pode responder aí no chat, quem quiser. O que significa iniciar uma dieta? Em uma frase curta, vai. Fazer compras, ir no mercado e comprar tudo que tá lá na lista. E Hum, eu não sou muito bom exemplo porque eu sigo a fazer dieta a a vida dieta. inteira, né? Vou entrar em dieta amanhã. A partir de amanhã eu. Eu começo, né? Eu vou me despedir hoje, todo mundo se despede o dia anterior, come o que quer. Então, não, mas eu vou dizer, comprar a lista. Ó, comprar a lista. Por Ah, que a lista? Vamos lá. Por que existe essa lista? Porque dentro dessa, parar de comer doce. Ó, a Ana bateu no gol. No- Toda vez que você começa uma dieta, a primeira coisa que você tem na cabeça é a palavra não. Não, a partir de hoje eu não como mais isso, não como mais isso, não como mais isso. Começou a restrição, já deu errado. Parar de comer fino. Começou a restrição, já deu errado. A primeira coisa que você tem que fazer quando você inicia uma dieta é acrescentar. Mantenha o que você come, é seu, é a sua comida. A partir daquilo, existem algumas coisas que a gente tem que repensar. Então, por exemplo, qual é o grande problema hoje que a gente tem na nutrição? A gente tem pessoas com excesso de peso e gordura, porém, ao mesmo tempo, mal nutridas.
Por quê? Pela Sim. qualidade dos alimentos que ela come. O maior problema que a gente tem hoje é a falta do consumo de alimentos in natura. Fruta, legume, verdura, salada, grãos, todos esses alimentos que vêm da natureza direto para nossa mesa. A gente come muitos ultraprocessados, muitos Sim. alimentos que são, né, reformulados, que são amontoados de nutrientes, e poucos alimentos da maneira como eles vêm para a natureza. Então, corrigindo isso, acrescentando isso, metade do caminho está resolvido. Por quê? Esses alimentos, primeiro, são alimentos que vão constituir aquele amontoado de nutrientes que a gente se preocupa com muita facilidade. Então, você não vai Sim. precisar se preocupar com polivitamínico, com não sei o que, com anemia, com nada disso. Você vai inserir naquilo uma quantidade absurda de fibras alimentares que vão compor toda a microbiota do seu organismo. Nós somos um complexo de bichinhos que precisam ser alimentados. E isso se faz a partir desses alimentos. E você vai resolver o problema da saciedade. A partir desse momento, como é que você vai fazer? Vamos botar isso na prática? A partir de hoje, eu vou comer tudo o que eu como, porém, em cada refeição minha, eu vou ter uma porção de alimentos in natura. Então, no meu café da manhã, eu vou comer o meu sanduíche, meu café com leite, meu chá, meu não sei o quê, e uma fruta. No meu lanche, A sua proposta é bem mais fácil de aceitar, porque você está acrescentando, né? Você você não está está tirando. acrescentando. Aí, o que, que vai acontecer? O seu apetite ele vai mudar, porque você vai estar saciado. Você vai estar nutrido, então você vai ter menos vontades de comer muitas coisas, porque você vai estar bem nutrido. Essas vontades, elas são respostas metabólicas às nossas carências nutricionais, né? Então você vai estar bem nutrido, portanto, teu apetite vai estar melhor regulado e você vai estar com uma quantidade interessante também bem alimentada. Então você vai começar a sentir. E o meu chocolate? Seu chocolate você come, amor. Seu chocolate você come. Você está Obviamente. acrescentando, né? Você não está tirando o chocolate, você está acrescentando a Não, fruta, porque você né? vai colocar. O que, que acontece? Vamos supor que eu tenha 5 refeições no dia: café da manhã, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde e janta. Beleza? Uhum. Beleza. No meu café da manhã, eu vou comer lá o meu pão com ovo, o café com leite, eu vou comer uma maçã ou uma banana. É doce. É bem doce. Para quem não sabe, a frutose ela tem poder adoçante quase. Hum. Em termos de glicemia, em termos das. Claro que De as respostas novo. são outras no corpo, mas o paladar é tão doce quanto. Sim. No almoço, o que, que você vai fazer? Você vai comer seu arroz, feijão, sua carne, seus legumes, você vai inserir os legumes e a salada. Lembra que tem que ter uma porção, pelo menos, de alimentos in natura. Então, legume refogado e um pouquinho de salada. Beleza? Tá composto. Acrescentou. Quer uma sobremesa? Ah, eu quero comer. A Marina quer comer o chocolate dela na sobremesa. Come seu chocolate, Mariana, de boa. Sabe por quê? Essa fibra alimentar do alimento in natura e a proteína que você comeu na sua refeição, a complexidade dessa refeição, ela vai absorver, por exemplo, o pico de glicemia, que seria a preocupação de uma daquelas estratégias antigas de dieta que não deixava a gente desregular a glicemia. Uhum. A glicemia, quando a sua refeição é composta, ela não desregula. Ela vai variar bem pouco, porque tem proteína, tem gordura, tem tudo. Não Fibra, pode deixar tudo. faltar nada. Você vai comer seu chocolatinho de boa. Você vai sentir vontade de comer uma barrona? Eu acho bem difícil. Você Porque tá você vai ter. nutrido. Você tá bem nutrida do café da manhã. No meio da manhã, eu esqueci do lanche da manhã, né? Aí no meio da manhã você vai querer fazer um lanchinho. Eu não sei o que as pessoas costumam comer, mas sei lá, eu vou pegar um iogurte, seja ele qual for, mas obviamente o iogurte, quanto mais natural, melhor. E eu vou colocar uma fruta. Porque eu não vou comer um prato de salada 10 da manhã, que é sacanagem. Não, não dá. Ninguém Né? faz Mas isso. uma fruta você consegue. Você É, comeu doce de novo. e você está levando em consideração uma pessoa que faz 5 refeições, né? Ah, acho que a grande maioria a gente fala de 3 refeições mesmo, né? Não tem problema. Aí o que, que você fez? Você comeu uma porção maior no café da manhã e comeu um montão no almoço. Suave. Vai comer seu chocolatinho? Tranquila. Uhum. Eu Vai ter acredito dia que que você não seja a vai estar afim. maioria. Eu te digo com certeza, vai ter dia que você não tá afim, que você tá super nutrida, super alimentada. Mas se tiver vontade, coma seu chocolatinho. Você vai comprar uma barrinha lá e vai comer. No lanche da tarde, vamos dizer se. Tá, 3 refeições. Vamos dizer que você fica sem comer até a janta. Mas normalmente a gente faz um belisco à tarde, né? Faz um belisco. Come lá um sanduíche da esquina, um sanduíche natural. Sanduíche, frango, requeijão e. Oi, Eric, meu amor.
sanduíche, frango, requeijão, aquela alface lá e tal. Eu não falei que tem que ter uma porção de alimento in natura? Você pode tomar um suco natural, você pode comer outra fruta, você pode pegar uma porção de sementes, que geralmente a galera, né, indica para comer à tarde. Então, qualquer coisa que venha da natureza direto para sua mão. Qualquer coisa. Um alimento in natura. De novo, você está compondo aminoácidos, vitaminas e esse monte de fibra que vai te deixar saciado. Na janta, você vai comer a sua comida normal. O que eu costumo comer? Eu costumo comer lanche? Beleza, vou comer um lanche. O que eu costumo comer? Eu acho uma sacanagem tirar a janta das pessoas. Eu acho que comida à noite é um negócio maravilhoso. Ah, não posso comer carbo à noite? Pode, deve. Arroz, Uhum. feijão, salada, carne, aquela mesma coisa. E mais uma porção de vegetal ou de fruta, tal, um doce. Ah, deu vontade de comer chocolate de novo? Eu acho difícil. Mas coma essa pequena porção, desde que você mantenha a proporção de alimentos in natura. Por quê? Aí eu vou falar. Quando você faz essa inserção, hoje, antigamente a gente tinha aquela. Meu feijão tá queimando, falando em. Peraí, me dá um segundo que eu volto, juro por Deus que o feijão queimou. Ótimo. Você vê que ela fala e faz mesmo, né? Ela não tá de brincadeira, não é só da boca para fora. Bom, mas vendo aqui o que a proposta que a Gabi está trazendo para a Voltei. gente, Gente, pra quem não sabe, eu sou assim mesmo, tá? eu estou falando para eles aqui, que Aí, essa sua proposta é de acrescentar as coisas, não tirou nada de ninguém até sim, agora. não. Por quê? Antigamente, nos antigos paradigmas, a gente tinha aquela pirâmide alimentar que falava da quantidade de alimentos que a gente tinha que comer. Aí o que que tinha? Na base da pirâmide, em maior quantidade, carboidratos, pão, Uhum, massa, macarrão, uhum. feijão, arroz, tal. Depois tinha proteína, gordura e, por último, os ultraprocessados, que seriam esses, né, esses alimentos que hoje a gente evita. Na classificação nova e no Guia Alimentar da População Brasileira, essa pirâmide ela é feita em conta, levando em conta o grau de processamento dos alimentos. Então, na base da pirâmide estão os alimentos in natura ou minimamente processados. É a maior quantidade que a gente tem que comer. Quando você, pensando em... Na pirâmide ali. Hum, valeu de Ai, novo. agora foi você que caiu. Quando você resolve a base da pirâmide, vamos pensar em quantidade, lá pouquinho, você resolveu metade do seu problema. Então, você resolveu o problema da carência nutricional, você resolveu o problema do excesso de calorias, porque são alimentos com uma densidade calórica muito pequena, você resolveu o problema das deficiências de microbiota, problema de intestino, problema de digestão. Por quê? Porque você está muito bem nutrido com fibras. 50% do seu problema está resolvido. Então, inserir alimentos de origem in natura tem que ser o primeiro passo. Depois, aquilo que você já come normalmente, você vai continuar comendo. E aí você vai respeitar o seu apetite e respeitar os seus horários e as suas vontades. Então, se você só faz 3 refeições por dia, você vai fazer as mesmas refeições. Como o teu Aham, organismo vai estar regulado, você vai sentir uma fome X. Dificilmente você vai ter impulso de comer coisas a mais. Primeiro, porque você não vai estar com excesso de desejo pela carência. Você não tirou nada, você não tem por que estar carente. tudo que você Se come você tá tem lá, tudo. né? Hum. E segundo, porque você está muito bem alimentado por conta de tudo que você está comendo. E aí, o que a gente vai fazer? Fazendo isso, você já tem uma estrutura, uma base que você pode levar para todo sempre. Amém. Gabi, ainda não estou entendendo como é que eu vou emagrecer. E aí eu vou te dar os outros 2 passos. O segundo passo é fazer escolhas inteligentes dentro daquilo que é o seu hábito. Então, eu falei, por exemplo, que você à tarde costuma tomar, sei lá, um todinho Uhum. e o sanduíche lá da padaria. Será muito difícil para mim substituir esse todinho por um leite com cacau? É parecido, né? Mas pode tentar. Ou vamos por uma coisa mais prática, por um iogurte natural? Não é a mesma coisa, é alguma coisa parecida, né? Ou um leite batido, por exemplo, eu passei a tomar leite com baunilha ou com canela. Sim, Por quê? O todinho é 40% de açúcar. sim, sim. Quando eu troco o todinho por um leite com alguma coisa,
eu troco um amontoado de nutrientes que são vazios de, né, um amontoado de carboidratos, açúcares e tal, por um alimento in natura ou minimamente processado, que é o leite, Com mais que vai me qualidade. nutrir, mas não vai me prejudicar. Diminuir a quantidade de calorias, adicionei um alimento mais saudável, fiz uma troca inteligente ainda dentro dos meus hábitos. Essa questão do hábito ali, a pessoa às vezes ela tem esse hábito, esse costume de parar às 3 da tarde, ir lá no boteco tomar o café e comer um pão de queijo. Às vezes ele nem está com fome, mas o pessoal do escritório faz isso todo dia, né? É, E eu costumo até dizer assim que todo mundo tem a sua cota de disciplina, né? Porque você vai falar com a pessoa que não faz dieta, que come tudo errado, mas se você prestar atenção, ela faz aquele errado todo dia. Então ela tem a disciplina de fazer errado. a disciplina do fazer errado. Mas aí o que você tem que fazer? Você tem que pegar essa disciplina do fazer e apenas consertar. E aí vem aquela insistência nossa, por exemplo, eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo hoje, da organização e da geração de hábito. Por exemplo, eu levo marmita todo dia, você me conhece há 1000 anos, você sabe que eu ando, aquela minha bolsa vermelha, coitada, tá se desintegrando. Eu acordo de manhã, pego lá as coisas que eu vou comer, que eu já deixei meio que preparada, a marmita fica sempre pronta mesmo, só tiro do freezer. Pego um pão com ovo, enrolo, jogo lá dentro e pau. Corro para a rua. Hoje não deu tempo. Aí a gente tem dois argumentos para essa desorganização: a falta de tempo e a falta de grana. A dieta é cara e dá trabalho. Sim. Vamos lá. Eu saí sem comer e saí às 8 da manhã. Comecei a dar aula às 6, às 8 da manhã eu tive que parar, porque eu não aguentava mais de fome, entrei na padaria. Tudo que eu tinha na padaria eram salgados prontos, que custavam Sim. mais ou menos R$ 7, ou se eu fosse esperar, que eu não tinha tempo, para fazer um pão com ovo lá, que ia me custar R$ 10. Já Uhum. não saiu mais caro e eu não tinha tempo. O que eu fiz? Comi uma esfirra. Eu troquei um pão com ovo, que ia me dar aí umas 250 calorias e ia me dar uma composição bacana, porque eu tenho um carboidrato, uma proteína e uma gordura, uma refeição muito foda, por um Uhum. amontoado de gordura que me custou mais caro, que tinha o dobro de calorias e que Uhum. não resolveu o meu problema. Já vai te dar No, uma azia depois. exato. No almoço, o que eu fui lá? Não tinha mais o que fazer, já estava em outro lugar, também estava sem comida. Peguei uma latinha de chá gelado, que era o que tinha de menos, né? Tranqueira para No beber, né? lugar de refrigerante ou suco cheio de açúcar. E uma barra de proteína, que me custou R$ 15 mais R$ 10 da latinha. Então foi R$ 25. Uma marmita, se a gente for comprar, custa em torno de 12. 15, 12, Se sim. você fizer em casa, vai te custar 8. Já fiz essa conta. 15 e uma marmita bacana. Quando você pega É. essas promoções do Instagram aí, vai sair 12. Então, me saiu mais caro. Me tomou mais tempo porque eu tive que procurar e não resolveu meu problema porque não foi mais saudável e nem emagreceu mais. Eu consumi alimentos. A minha desorganização me deu alimentos mais calóricos, menos saudáveis e me tomou o mesmo tempo. E assim, né, você tira todo o seu eixo da dieta para a próxima refeição, fica bagunçada, a outra também, né? Ou então, o que acontece? Aí, por que eu falei que você vai gerenciar a sua fome e qual é a importância da criação do hábito? Quando você carrega a sua comida, deu a hora de comer ou deu a hora que você está com fome, você vai sentar, vai abrir e vai comer. Lanchinho, gente, a gente faz isso desde que era criança. Você levava sua lancheirinha para a escola. Então é só você relembrar o quanto isso é normal na nossa vida. Quando você É, não tem isso, você vai esperar até você estar morrendo de fome. Quando você está cheio de fome, tem um monte de hormônios que estão desregulados. Que você vai sentar e comer 2 vezes o que você comeria, porque seu apetite não vai saciar. né, Você não vai voltando essa, conseguir gerenciar. porque você ficou muito tempo sem comer, né? Exatamente. Eu costumo falar para as pessoas assim que é engraçado quando você fala para a pessoa fazer esse lanchinho, parar isso daí, né? Você falou da escola, quando você tomava café da manhã, fazia um lanchinho na escola, o almoço, um lanchinho à tarde. E então, quando você vê um bebezinho recém-nascido, né? Minha filha hoje está com 5 anos, mas você lembra, um bebê tem que mamar de 2 em 2 horas.
Aí depois ele começa a papinha, aí você coloca 8 refeições para ele no dia, entre o leite materno e a papinha que você colocou. Aí ele vai crescendo, você vai tirando refeições, né? Aí daqui a pouco ele está com 5, aí daqui a pouco é adulto, só come 3 vezes por Tem dia, gente que só né? come uma. É Ah, possível, mas a mas gente tem. Lembra que eu falei que a carência gera comportamento animalesco, como possível né? depois, né? Quem tá falando não é você, são suas emoções, são seus hormônios. A Sim. partir do momento que você tá com muita fome, você perde o pedal do freio. Quando você Uhum. tem o seu alimento, primeiro, você respeitou o seu hábito, você escolheu o que você queria. Você viu que até agora eu não falei para você fazer a marmita com não sei o Nem que, pesar comida, nem contado, pesar. nada. Não, cara, faz a marmita do que você quer comer naquele dia. E você vai sentar e vai comer. E aí eu vou te falar, uma marmita bem feita de 350, 400 gramas, que é aquela maior, assim, ó, Uhum. bacana, com arroz, feijão, carne, salada, vai bater no máximo 400 calorias. É menos do que um sanduíche da padaria. Muito menos. E você estando com fome, você vai comer aquilo lá tudo. Vamos supor que você queira comer mais alguma coisa. Você vai comer uma fruta ou alguma outra coisa. Você vai estar saciado já. Você vai estar Uhum. saciado de um alimento de baixa densidade calórica que matou a tua vontade, que não vai ser chato para você porque foi você que escolheu. E você não teve esse incômodo de esperar o X número de horas que você teria ou para encontrar um alimento que fosse bom, ou então o incômodo de ter que comer um alimento que não seja tão bom e que não caiba. E aí eu vou te falar, se você criou esse hábito, qual que é o problema a questão da manutenção? Quando você cria esse hábito de levar e ter os alimentos regulados no seu dia, regulado que eu falo assim, comer o que você quer na hora que você comeria, Tá normal, acostumado. isso vai ser suficiente, a gente já sabe que é suficiente. Vai ter um dia que você vai querer sair, que é o outro problema, o último problema que a gente vai ter que abordar. Vai ter um dia que você vai querer sentar num restaurante e comer um sushi. Sim. E vai querer fazer que nem eu faço, porque eu faço. Você vai querer comer 30 sushis só de aperitivo. Depois mais 3 temaki, mais um prato de... Vai querer. Isso é nosso. Aham. Em alguns momentos a gente quer ir num rodízio e extravasar. Agora você me fala o seguinte, de 29 dias do mês, ou de 30 dias do mês, perdão, 29 dias ou 28 ou 27, você fez essa rotina bacana, você teve um equilíbrio. Qual é a chance de um dia que você quis comer bem, que você quis comemorar, que você quis exagerar, te prejudicar? Nenhuma. Não, nenhuma. O, Nenhuma. o que acontece quando a dieta é equilibrada é que a longo prazo você tem um efeito positivo. Então o teu corpo gerencia muito bem aquilo. Eu E a gente costumo está falando. brincar, eu costumo brincar que na época das antigas dietas de competição, eu esperava nervosamente pelo dia do lixo, pela refeição do lixo. E eu comia desesperadamente até passar mal, porque eu passava tanta carência no paradigma antigo, que no dia da refeição livre eu parecia um animal comendo. Eu falava assim, ó, saia comigo sem medo de passar vergonha. Hoje eu fico chateada, não tenho problema nenhum em falar nisso. Hoje eu fico chateada porque eu vou lá e eu fico com dó do dinheiro que eu paguei e não comi o suficiente, porque eu sou pão dura também, né? Mas o que acontece? Eu tô tão bem nutrida de me alimentar bem em todas as Que refeições, não dá a todos os dias carência, e né? nunca sentir fome, que quando chega lá é gostoso, é diferente, eu quero comer, mas eu já tô saciada. Não tem a compulsão, né? Não. Então, quando eu falo essa questão do sustentável, é isso, é você manter-se naquela alimentação que é da sua cultura, fazer as adaptações coerentes em relação à saúde. Então, pensa na pirâmide, quanto maior a proporção de alimentos in natura, melhor vai ser. Dentro Uhum. do resto que você come, uma pequena diminuição em cada refeição. Então, se eu comeria 5 colheres de arroz, eu diminui para 4, está mais que o suficiente. Você nem vai perceber, Não, não vai perceber. mas o resultado vai aparecer. Mas o resultado vai aparecer. E aí, por último, né, a cereja do bolo, a atividade física. Atividade física, por que hoje a gente trabalha, que ela é obrigatória junto com a parte da nutrição? Não é só por questão do gasto calórico. O gasto calórico, ele vai ser muito eficiente. Você vai aumentar esse gasto
dentro daquilo que é o seu hábito, mesmo raciocínio holístico. É uma pessoa, é um indivíduo que tem gostos, Sim. que tem prazeres, que tem limitações, que precisam ser respeitadas. Então, pega a atividade que você gosta e vai fazer e se diverte. Isso vai gerar um hábito prazeroso. Lembra que eu falei de conexão neural? O seu cérebro vai entender que isso é importante e benéfico para você. Ele não vai gerar um reflexo de resistência do que quando é, por exemplo, uma atividade física imposta, desagradável, dolorosa. Não é todo mundo que tem cabeça de fisiculturista que gosta de sofrer. Né? Eu costumo até dizer que fisiculturista, ou quem, até um praticante mais assíduo de musculação, ele gosta do resultado, não gosta do sofrimento ali. É fora da Então, curva. Não, e é ele... fora da curva. São pessoas que são, não no sentido pejorativo, mas são pessoas que são anormais. A gente já sabe que cérebro de atleta funciona diferente. De pessoas normais, não. Então aquilo precisa ser gostoso. E o que acontece além disso? Né? Você vai gerar um hábito, falando de novo em conexões neurais. A gente já tem na ciência hoje que as pessoas que praticam atividade física costumam se manter mais motivadas para manter uma alimentação saudável. E eu te provo agora. Quantas vezes você escutou aí na To Go Bag, aí na loja, a pessoa que fala assim: ah, eu parei de treinar e aí eu desanimei e aí eu larguei a dieta. Sim. Então, agora eu voltei a Milhão de treinar e vezes. aí eu animei e aí eu entrei na dieta. As duas coisas isso. andam juntas. Uma estimula, uma sustenta a outra. Eu tive na semana passada conversando com o Rafael Prado, nutricionista, e a gente estava falando, dando nome a esses passos importantes que você detalhou aqui de uma maneira bem simplificada, que era os 3 passos para começar, para você definir resolver o seu processo de emagrecimento de uma vez por todas, que era atividade física, de uma maneira leve, que você esteja acostumado, mas que você se fixe nela, né? Então eu propus para a pessoa 2 vezes por semana uma caminhada, tratando de gente que não faça nada hoje, né? E que essa pessoa aprendesse a cozinhar para cuidar da alimentação dela, né? Então, assim, ter mais intimidade com o prato, o que está colocando ali, para não ficar sujeito às comidas industrializadas ou um aplicativo de comida, né? E o terceiro passo era sair de casa preparado com as suas refeições, né? Sim. Então, basicamente, é uma maneira de você se proteger para estar com isso, com todas essas questões que você abordou agora. Claro que quando você fala para a pessoa acrescentar alguma coisa na dieta, vai dar um bug na cabeça dela. Fala assim, mas eu quero emagrecer, eu não tenho que tirar? E aí você Né? responde, mas você vai. Vai emagrecer. Então, e assim, é mais fácil ainda, né? Isso que você está propondo. E a pessoa vai ficar mais confortável ainda. Né? Então muito legal. Eu vou te dizer uma frase que me marcou muito, porque foi de uma amiga minha, que vivia conversando, eu ajudei ela uma época no processo e tal, e a dor dela era exatamente isso que acho que Milena falou agora, do chocolate. Assim, ela, Gabi, eu não consigo me livrar do chocolate, não consigo, eu quero meu chocolate todo dia. Aí eu olhei para ela e falei, Marina, coma. Então faz assim, ó, a partir de hoje, na tua alimentação, todo dia depois da janta, você tem uma barrinha pequena de chocolate. Aí lá, zero açúcar, zero... Não! O Não, o que você chocolate que gosta. você quiser. O que você Milka. gosta. Uma barrinha pequena de Milka, toda. Milka, que é só açúcar e gordura, né? Que é maravilhoso, inclusive. É muito bom. Coloca lá. Aí umas 2 semanas depois ela veio e falou assim, Gabi, eu posso te falar? Faz 4 dias que eu não como chocolate. Eu perdi a vontade. O Ela fez fato os de outros passos, saber né? que posso... sabe por quê? O nosso cérebro, ele não registra a palavra não. Ele registra o substantivo. Quando eu falo para você, não coma chocolate, você vai pensar 10 vezes por dia na palavra chocolate. Tudo que você tem na sua cabeça é chocolate. Verdade. Quando você lembrar de chocolate, você fala assim, eu vou comer o chocolate, eu já comi o chocolate. O que você tem é já como é que eu vou te falar assim? Já o pagamento. Não, você já tem a recompensa, você não tem o sacrifício. Né? E o nosso cérebro trabalha com sacrifício, mecanismo sacrifício, recompensa. Se você não teve o sacrifício, você não precisa da recompensa. O processo faz sentido.
Uhum. Entendeu? Então, esse processo acaba se tornando sustentável. Você não tem aquele looping de comer, 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 engordar horror, você não precisa. Você se alimentou durante um bom tempo de tudo que você gostava, tudo que você precisava. Você está bem ali, não está sentindo falta de nada. Então, você não precisa recompensar. Ao mesmo tempo que aqui, como não tem punição, você consegue levar para a longo prazo. Você É deixou de ter natural. assim, ó, o 3 meses, eu 3 meses eu vou me sacrificar, entende? Você não tem esse É. prazo, é a sua vida. E aí Então realmente você não tem você. um mecanismo de punição, também não dispensa, você apaga, entre aspas, os mecanismos de recompensa. Acabou o efeito sanfona na sua vida. Você não se puniu, você não precisa se recompensar, você está vivendo bem. Não. E aí você vai perceber que tendo esse estilo de alimentação que eu falei, respeitando a base, e essa grande proporção de alimentos in natura, você não vai precisar se preocupar, porque o seu peso não vai variar. Eu não acabei de te falar do meu próprio exemplo. Hoje eu mantenho um percentual de gordura razoável, que é até um pouco acima do que a galera costuma, que eu mantenho 15, 18% durante o ano, para baixar para 8, 7 quando eu vou competir. Repetir. Porque eu acho confortável. Eu gosto de comer e eu não quero me matar. Uhum. Eu gosto de comer. Então, esse shape tá bom, o corpinho tá legal, dá para sair na praia, não é? 15, 18 não passa vergonha. E eu como bem. Eu Aham. tô bem alimentada. Se eu comer a mais um dia, eu vou engordar? Não. Se eu comer a menos no outro dia, eu vou emagrecer? Não. O que eu vou fazer? Quando eu quiser diminuir esse percentual de gordura, eu vou pegar tudo isso que eu como, vou calcular e vou reduzir a porção. E aí, a longo prazo, aos poucos e sem sofrimento, eu vou chegar no perfil que eu chego, que eu preciso. Como eu não subi desesperadamente aqueles 10, 12 quilos que a gente fazia antigamente, isso aqui Aham. não é sofrido. Como eu não sofri para chegar aqui, eu também não vou chegar naqueles 10, 12 quilos de novo. Acabou. Eu quebrei o ciclo. É muito mais fácil. Muito mais fácil você pensando assim. As pessoas, ela sempre vai pensar em se recompensar depois de um processo de privação. E aí você não está tendo uma privação, você está só adequando o seu hábito de hoje, né, que é comer as 3 refeições, tudo, você acrescentou bons hábitos que vão te dar resultado a longo prazo. E é isso É. que você falou, a dieta precisa persistir, né? Então, na hora que você olha para ela, é possível fazer o resto da vida? Aí você fala, eu já faço basicamente isso daqui. Sim. A base da dieta você aproveitou, você está cuidando da pessoa, da vida que ela tem. Você não botou ela numa vida diferente para ela fazer aquele projeto lá dos 3 meses. Fica ali nessa vida de mentira aí que você vai comer frango e batata doce, treinar 2 horas por dia e depois você volta para sua vida de sair todo final de semana, depois do trabalho, tomar cerveja, encher a cara e parar de treinar, né? E E aí, aí, é o tripé, que eu ia chegar para amarrar aí o nosso papo. É o tripé. Então, lembrar de acrescentar e não deixar faltar alimentos in natura em todas as refeições. Fazer as substituições inteligentes. Então, trocar os alimentos ultraprocessados ou evitar os alimentos ultraprocessados. E aí, escolher produtos melhores, mais saudáveis, mais adequados. Mas lembra, eu não falei em excluir em nenhum momento. Falei para fazer escolhas inteligentes. E por último, associar uma atividade física que seja prazerosa e que na mesma linha de raciocínio você sinta que possa, mesmo que daqui a pouco você queira mudar, mas quando você vai fazer hoje, você sinta que aquilo você poderia fazer por longo prazo. faça uma coisa que seja fácil para você, né? Faça, vai pelo fácil. Ao longo do tempo, tanto na dieta quanto na alimentação, o processo vai ficando facilitado. E aí você mesmo vai perceber, vai ser natural. Você fala assim, cara, tá tranquilo isso daqui, ainda quero emagrecer mais um pouquinho, acho que eu posso melhorar mais um pouco. Na mesma lógica, você vai olhar o que você come, fala, bom, então se eu der uma melhorada aqui e der uma diminuída, por exemplo, na carne vermelha e trocar por um frango ou por um peixe, ou se eu pegar e transformar esse meu sanduíche natural da padaria da tarde em um sanduíche que eu levei de casa só com um ovo, pão com ovo, ou um pão com ricota, ou um pão com salada, e aí cada pessoa vai adequando aí o que tem Vai vontade, mudando, né? Mas se eu fizer essa pequena substituição, já vai estar valendo.
Então, você vai seguir sempre a mesma lógica. Como tá fácil para você, tudo aquilo é automático, você gerou um hábito, você vai levar mais uma pequena mudança, que não é uma grande quebra, e vai continuar sempre evoluindo. Na atividade física, a mesma coisa. Você gerou um hábito e a partir daquilo você pode aumentar o nível ou trocar a atividade e aí sem gerar também grandes quebras. Então, quando a gente fala, o segredo está nessas pequenas mudanças, né? Adotar pequenas mudanças a cada vez que você se acostuma com aquela nova, né? Então, ali você acrescentou um alimento mais saudável ali, aí você já vai colher um resultado daquela mudança. Agora eu vou fazer mais uma, já estou mais preparado, né? E então isso vai de contra aquelas pessoas que querem fazer uma dieta para perder 20 quilos num mês, né? Quantas Porque pessoas você a conhece que gente já sabe que não fizeram isso e já funciona. se deram Um mal? milhão, a maioria, que foi aquilo que a gente Então, falou no começo, né? Ah, perdi 20 quilos uma vez. Ah, é? Você não ouve lá falar assim, atrás. é, eu perdi 20 quilos e nunca mais recuperei. Você não escuta isso com frequência. É muito raro. Agora, histórias, não, uma vez eu perdi 30 com uma dieta que me passaram. Pô, mas e aí? E agora? Você recuperou também, né? Então é o Ou mais comum. então, uma outra frase que sempre me incomoda muito, que as pessoas olham para você e falam assim, ó, eu queria ter a disciplina que você tem. Entregou Agora, agora a hora. aquela que nem disfarça, né? Ótimo. Vamos passar aqui um apanhado geral do que você falou, que a gente tinha parado nesse ponto, né? Então, o segredo está nas pequenas mudanças. Pequenas mudanças e mudanças que sejam sustentáveis. O raciocínio é esse. Eu poderia fazer isso pelo resto da vida? Tá certo, então. Ótimo. Então, você tem que encarar um desafio desse, você tem que estar disposto a fazer pequenas mudanças e ver se vai conseguir avaliar ali na hora que você vai adotar esse novo hábito, se ele é possível levar o resto da vida, né? Que aí você vai colher esse resultado de um emagrecimento definitivo, né? Isso. E lembrar da classificação dos alimentos. Sempre que você pensar em mudanças, pensa da classificação dos alimentos. Então, a nova pirâmide, a base da pirâmide, é alimentos in natura. Frutas, legumes, grãos, cereais, verduras, Eu acho sementes. Você concorda comigo? Você acha que quando a gente começa a fazer dieta, a emagrecer, é natural que você vá buscar mais conhecimento sobre os alimentos, sobre atividade física, para entender cada vez mais do processo que você está passando? Você acha que vamos dizer assim, mais faixa preta na dieta e no treino, procura entender mais dos alimentos? É um caminho natural, só que tem um Natural, grande né? problema, tem um grandíssimo problema, que é o que eu te falei. A gente vem aí de uma história de mais de 100 anos de ciência cartesiana, nutricionismo, reducionismo da alimentação. Então, É só a muito continha, né? cuidado quando você vai procurar fontes, porque é muito fácil de você cair de novo nesses paradigmas. E aí você vai cair no caminho que é o caminho que vem dando errado. E aí, gente, eu peço perdão pela ciência. Ciência é isso. Ela é essa reconstrução. A ciência ela precisa se desconstruir e se Mutável, né? reconstruir o tempo todo. É É, mutável. não é que foi mal feito ou com má intenção. Existe aí uma discussão sobre a política da indústria de alimentos que eu acho que não vale nem a pena a gente entrar. O que a gente precisa entender é que assim, esses conceitos a gente vem fazendo errado há tanto tempo, na medicina, no esporte, na nutrição, todas as áreas da saúde cometeram esse erro, já reconheceram que não deu certo. A gente caminhou muito rápido para o lado errado. Eu sempre uso essa frase. A gente acelerou, 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 produziu conhecimento, correu, correu, correu e nunca mais parou para perceber que estava correndo para o lado errado. Então É agora, verdade. então agora a gente está voltando àquelas coisas que eram naturais, por exemplo, para os nossos avós. Você lembrar, quando você ia na casa da sua avó, você não abria pacote de nada, você Não, descascava. sim. Então você chegava, tinha aquela mesa farta, com bolo, com os quitutes que ela fazia, com aquela comilança na hora do almoço. E se você lembrar, puxar de cabeça, pouquíssimas pessoas obesas existiam naquele ambiente. É só olhar as fotos antigas.
É só olhar as Acho que fotos antigas. a Por gente vê quê? pelos dados aí, Porque a não fala obesidade. da... Então, aí, o que eu tô falando da questão de proibir alimentos ou não? Ah, eu gosto de comer bolo, eu faço bolo de vez em quando em casa. Faça. Uhum. O segundo passo dessa questão da classificação nova e do guia brasileiro de nutrição, do guia alimentar brasileiro, é que a gente já sabe, as equipes dos melhores nutricionistas do mundo, e aqui na USP tem uma galera que é muito fera, muito especialista, muito renomada nesse sentido, já sabe, as pesquisas já nos dizem que o que faz com que isso aconteça é o grau de processamento dos alimentos. Eu fiz um vídeo esses dias falando de pão com linguiça. E aí eu coloquei uma linguiça que eu trouxe de Minas Gerais, uma linguiça de sítio, que tinha lá 2 ingredientes, carne de porco e toicinho. E uma outra linguiça, dessas linguiças premium, compradas aí No naquela loja mercado? de rede bem cara, que todo mundo Uhum. sabe, que tinha lá 1 milhão de coisas. Aditivos, corantes, conservantes, aromatizantes, não sei o que, piriri, piriri, pararó. São dois alimentos semelhantes. Se você olhar uma linguiça e outra linguiça. Se eu comer essa linguiça, a ultraprocessada, que eu nem considero um Ultraprocessada. alimento, né? Eu nem considero um alimento. Aquilo ali é um produto alimentício, não é um alimento. É um Verdade. aglomerado de coisas, é verdade. Aquilo ali vai me gerar uma resposta metabólica pior, vai me gerar, vai aumentar os meus índices inflamatórios, vai ter respostas nutritivas inferiores e vai me engordar mais a longo prazo. Porque eu não como só ela, eu como várias vezes, em vários momentos do meu dia, eu faço essa troca de um alimento por um produto alimentício. Então, quando eu falo trocas inteligentes, pense nisso. Quanto mais naturais, quanto mais da roça, quanto mais lembrar dessa coisa raiz, quanto menos ingredientes tiver na fórmula, né, na receita, melhor. Então, qual que é a minha vantagem? Se eu comer um bolo Ana Maria, X, tá? Falei a marca. Um bolo comprado lá, você vai virar atrás e você vai ver que a metade daquilo ali você nem sabe o que é. Então eu tenho lá concentrado, reconstituído, aromatizado do sabor baunilha. Você não sabe nem de onde saiu aquele negócio. E aí Entende eu o que tenho um é? bolo da minha casa que eu tenho fubá, ovo, óleo e açúcar, que seja o açúcar. Sim. Eu te garanto, eu não, né? Hoje a ciência já está mostrando que esse bolo, mesmo com as mesmas calorias e a mesma composição, ele vai me fazer menos mal, vai me nutrir mais e vai me engordar menos. É. Pra gente falar isso é fácil enxergar, mas muita gente não para avaliar isso, né? É muito Quando recente. Então, eu você, falei tudo você- isso só porque você estava falando da literatura. Então, eu vou dar 3 recomendações, tá? Para quem tem interesse nisso. A recomendação mais básica, mais simples, de linguagem mais acessível, que foi feito para que as pessoas entendam. Chama Guia Alimentar da População Brasileira. É de graça, é do Ministério da Saúde, tá na internet, você vai entrar. Tem lá explicando essa proporção dos alimentos, como é que você reconhece, como você lê o rótulo, como você identifica o que é melhor ou não, para qualquer pessoa. Não é uma linguagem técnica, não é uma linguagem cientificista, aquela que, sabe, que sim, só é sim, feito sim. só para profissional. Não, é para a galera ler, entender e utilizar. A primeira Legal. leitura que se tem que fazer é essa. Eu diria que é a transposição para o português do que diz esse livro. Mas aí agora esse livro já foi feito, né, em português, já é 2021, que foi o que eu me baseei, que chama Nutricionismo. Mas Que ele vai esse daí é um explicar. livro para nutricionista, Gabi, ou qualquer pessoa Não, leiga vai conseguir ler? é um livro para público leigo, tá? Claro Legal. que a galera da área vai se identificar mais, vai entender mais, mas qualquer pessoa que tenha interesse em conhecimento dessa parte de alimentação e nutrição vai adorar. Não tem linguagem complicada, não tem nome técnico. Ele vai falar, por exemplo, da disputa que teve da banha de porco com a manteiga, com a margarina, com o azeite, e por que gerou tudo isso. Então tem uma discussão bem bacana. Tem uma discussão muito interessante da questão da alimentação sustentável para mim, como indivíduo, para minha família, para minha sociedade e para o mundo. Legal. Né? Então é bem legal porque é uma coisa bem... apesar de uma linguagem muito simples, tem reflexões bem profundas que vão mostrar para a gente como
entre aspas, retrocesso, ou melhor, esse retorno às origens, ele vai resolver esses problemas que foi justamente essa aceleração que nos levou. Então, a gente teria que não eliminar, porque os conhecimentos que se produziram nessa época são muito importantes. São válidos, né? Né? Esses conhecimentos, eles são feitos para serem utilizados em casos específicos, mas uma pessoa normal, saudável, com uma vida normal, uma pessoa não atleta com nenhuma limitação, ela simplesmente fazendo esse retrocesso, a chance dela não ter nenhum tipo, nem de necessidade de consulta, de prescrição e de nada, talvez provavelmente ela não tenha de um longo prazo, porque ela vai ter essa noção, esse feeling, porque é nosso, é natural, nosso apetite, nossas vontades, né? Ela vai ter essa percepção de que a dieta é saudável, possível, saudável e sustentável. Ótimo. Como é que é? Então, dieta saudável, possível e... Primeiro tem que ser possível. Primeiro A possível. dieta tem que caber na sua vida. Uhum. Por seus isso hábitos, seus desejos, suas necessidades, sua rotina. Depois ela tem que ser saudável. Ela não pode E ser aí foi a composta de questão que você alimentos pediu que vão para te colocar adoecer. alimentos naturais que você pediu para acrescentar. Acrescentar alimentos in natura e minimamente processados. E por último, sustentável. Você tem que olhar o seu prato de comida e pensar, era isso que eu gostaria de estar comendo agora, e aí eu posso me alimentar assim pelo resto da vida. Fez isso? Você acertou Estou sua dieta? precisando emagrecer. Tá certa a dieta? Tá certo. Você chegou na lógica, você acertou. O contexto tá certo. Agora, pensando nisso, eu quero emagrecer. Déficit calórico, aumenta a atividade física, tira uma quantidade pequena de cada coisa que já é sua, acabou, tá resolvido. Você não tirou nenhum alimento, não causou nenhuma restrição, não vai gerar compulsão e vai ser super fácil de manter. E saudável. Quando você for lá fazer seus exames, se você seguir esse passo a passo, a chance de você estar maravilhosamente saudável é desse tamanho. Sem precisar suplementar, sem precisar um monte de remédio, um monte de medicamento, sem precisar manipular não sei o que, nananã. E aí, claro, dentro de tudo isso, hoje ainda eu fiz um post. Você pode ir orientando a sua alimentação. Então, por exemplo, hoje eu falei que o abacate é um excelente pré-treino. Ao invés de usar um suplemento... Eu sou patrocinada, tá, gente? Eu tô falando isso contra até, né, se eu pensasse comercialmente falando, tá? Em vez de eu usar um suplemento composto de óxido nítrico, que seria vasodilatador, eu como uma porção de abacate com whey no pré-treino. Aqui até o suplemento é para outro tipo de treinamento que a gente está falando, não para essa pessoa que a gente propôs a começar a caminhar agora, né? Porque assim, esse é o grande erro. Quando a pessoa pensa em mudança de estilo de vida, automaticamente, como a gente veio nessa coisa do ciência, 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 o que acontece? Ela vai parar na mão de alguém que vai dizer, você tem que fazer uma transformação radical. A primeira coisa, você já ouviu isso certamente. A pessoa entra na academia, olha para você e fala assim, o que eu tenho que tomar de suplemento? Nossa, o tempo inteiro. Quando tinha loja de suplemento, a pessoa já está condicionada a acreditar que ela precisa desse monte de implementos na vida dela que não são do hábito, que não são necessários, que por vezes são incômodos, porque é um saco ficar tomando um monte de comprimido, um monte de pó, um monte de coisa. Depois de um certo tempo que você tem uma performance e se torna necessário, é outro papo. Mas é que a gente falou, até chegar nesse nível, você foi acrescentando poucas coisas até lá na frente, né? É lá na frente. Então, dentro dessa lógica, você comer um abacate batido antes de treinar não é bacana? Sim, super fácil. Suco de manga não é legal? Sim, uma super vitamina de tranquilo. banana não é legal? Sim. É tudo que você precisa. E é fácil acesso e você não teve nenhuma preocupação ali de gastar maior grana comprando um pré-treino que você nem precisa naquele horário. E porque muitas vezes a gente, a pessoa fala, você vai adotar um novo estilo de vida, a pessoa pega a tua vida, joga fora, agora você tem uma vida nova. Sua vida, você fala, não, essa não é minha vida, eu não vou conseguir viver aqui nessa proposta nova que você montou para mim. É incômodo. Não dá. É um sapato apertado. Pode isso até ser um sapato bonito. Você vai bonito, sair mas com não ele. serve. Você vai sair com ele, você vai tirar 2 fotos e quando chegar em casa você vai jogar ele no fundo do armário e não vai me escrever, ele é muito incômodo. Ótima analogia. Muito boa, muito boa. Tá ótimo. Quer acrescentar mais alguma coisa? Nossa live ficou picada em 2 pedaços, né? Vou ter que postar ela aqui
Vai ficar 2 vídeos aí no Insta, mas tudo bem, né? Depois a gente solta uns pedacinhos delas aí pro É, pessoal. não, só queria agradecer a participação de todo mundo. Eu espero de coração que possa ajudar algumas pessoas. E quem tiver dúvida, quem quiser perguntar, trocar ideia, você sabe que eu adoro. Não é que eu sou acessível, é que eu curto mesmo. Adoro falar sobre isso, adoro tratar desses temas, então pode vir, chama no direct, pergunta, a gente troca ideia. Mas fica a dica, gente, quanto mais longe for do lugar onde você está, mais vai ser difícil de você chegar. Então, tudo que for mais perto, lembra do passado, lembra da sua família, lembra dos seus hábitos, lembra dos seus sabores, dos aromas que você gosta. Quando você tiver com isso perto de você, vai dar certo. Aí, ao longo Ótimo. do tempo, você vai fazendo pequenas adaptações. Maravilha. Obrigado aí por aceitar o convite. E vamos marcar outras, vamos fazer sobre outros assuntos que acho que a gente vai conseguir ajudar muita gente. Olha, tagarelice aqui não falta, Carlos. Pode chamar sempre que você quiser. A gente adora te ouvir. Gente, Tá bom? obrigada quem participou. Carlos, obrigada pelo convite. Obrigada a vocês Bri- pela parceria de sempre. Contem comigo sempre que vocês quiserem. Pode deixar. Obrigado. Gente, adiciona a Gabi aí, quem não segue ela, e aproveita para consumir o conteúdo dela e da To Go Bag aí, tá bom? Beijo. Beijos. Tchau. Ótima noite para todo mundo. Também.